Boa tarde, bem-vindos. Nós vamos começar a terceira conferência deste ciclo sobre os 13 tratados que moldaram Portugal. E hoje temos o Tratado de Windsor, que vai ser apresentado pela professora Manuela Santos Silva. O Tratado de Windsor e o reconhecimento da nova dinastia de Avis. E eu queria só recordar que em junho do ano passado nós tivemos umas comemorações conjuntas com os ingleses, em que o Ministério esteve envolvido, sobre os 650 anos da Aliança Luso-Britânica e sobre o Tratado de Londres, que foi assinado 13 anos antes do Tratado de Windsor. Obviamente que este tratado, o Tratado de Windsor, teve e foi mais importante para nós porque estava no meio de uma crise. Eu vou passar a palavra à professora Ana Leal de Faria e eu queria lhe agradecer e ao embaixador Rosalã a organização deste ciclo de conferências e, portanto, senhora professora, se faz favor. Então, está ligado. Agora sim, agora sim. Pois. Muito obrigado, Sr. Embaixador, muito boa tarde a todos. Eu é que agradeço, nós é que agradecemos, o Embaixador João Rosalã e eu, o acolhimento que o Instituto Diplomático nos deu desde a primeira hora e todo o apoio que o Sr. Embaixador nos facultou, tudo quanto facultou para a organização deste projeto, do qual, lembro, vai sair um livro. Portanto, eu até espero que os conferencistas cumpram depois, e a quem eu muito agradeço, e já tenho falado com cada um sobre a entrega dos textos para poder depois o livro sair para o próximo ano, para comemorar os 40 anos da integração de Portugal na Europa. Faz 40 anos para o ano. E não vou alongar sobre o projeto, já nas duas sessões anteriores falámos, tanto eu como o Sr. Embaixador Rosalã falámos sobre ele. Agora é tempo de apresentar a professora Manuela Santos Silva, que é doutorada, uma especialista em História Medieval, doutorada pela Universidade de Lisboa, professora associada da Faculdade de Letras da mesma universidade, onde desempenhou vários cargos e desempenha, foi vice-presidente do Conselho Pedagógico, subdiretora da faculdade e atualmente coordena o mestrado em História e a especialização em História e Género. História e Género, não é História de Género. É investigadora integrada do Centro de História da Universidade de Lisboa e coordena um grupo de investigação intitulado Estudos de Corte e Diplomacia. Também é colaboradora do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova e é académica correspondente da Academia Portuguesa da História. E desde os seus primeiros estudos académicos, que a professora Manuela Santos Silva tem investigado em campos diferentes, mas complementares, incluindo história urbana e paisagística, história da monarquia sob a perspectiva de género, vida cotidiana medieval e história da família. Entre os seus trabalhos de investigação, destaca-se a participação em projetos com universidades, com a Universidade de Winchester, por exemplo, de Santiago de Compostela também, da Universidade de Lisboa, projetos destes em Portugal aprovados pela FCT ou então apoiados pelos Centros de História. E desde os seus trabalhos de mestrado e doutoramento que a professora Manuela Santos Silva se interessa pela história de uma vila, particularmente, isto é aqui para o Sr. Embaixador João Rosalã e para a sua mulher, particularmente querida da família Rosalã, que é a Vila de Óbidos. A tese de mestrado da professora Manuela Santos Silva versou sobre Óbidos medieval, estruturas urbanas e administração concelhia. E a sua tese de doutoramento sobre Óbidos e a sua região na Baixa Idade Média. Desenvolveu também um projeto de investigação apoiado pela Câmara Municipal de Óbidos, Rede de Investigação, Inovação e Conhecimento, e tem livros e dezenas de artigos publicados sobre esta vila medieval. O Conselho de Óbidos
estruturas urbanas e administração concelhia, Óbidos na Casa da Rainha, a produção alimentar no Conselho de Óbidos, a judiaria e os seus judeus, as estruturas de defesa, o tomo quatrocentista do Conselho de Óbidos, a construção da memória de uma vila régia do senhorio das rainhas de Portugal. E entre as rainhas, senhoras de Óbidos, sobressai a figura de Dona Filipa de Lencastre. A professora Manuela Santos Silva deu-nos a sua biografia, intitulada A Rainha Inglesa de Portugal, Dona Filipa de Lencastre. É um estudo publicado pelo Círculo de Leitores em 2012, e tanto o estudo da figura da rainha como da sua família, desde os antepassados Plantagenês de Lencastre, do pai, John of Gant, Duque de Lancaster, a praxis da vida de um cavaleiro durante a Guerra dos 100 Anos, intitula-se esse estudo. Os seus filhos, a ínclita geração dos Lusíadas, motivaram a publicação de vários estudos, desde o ambiente cultural na corte do seu pai, à sua literacia e religiosidade, à casa e património da filha, Dona Isabel, casada com o Duque de Borgonha, os filhos na véspera da partida para Ceuta, a irmã, Catalina de Lencastre, e as negociações de paz de 1411 entre Portugal e Castela, as suas cartas a propósito de um estudo sobre a chancelaria da rainha e a correspondência com a família, as suas exéquias da inumação noturna ao túmulo da capela do fundador, sem esquecer 2 dos seus trabalhos sobre o tema que hoje aqui nos traz. O Tratado de Windsor, de 1386, e a política matrimonial anglo-portuguesa, e o reinado de Dom João I de Portugal, a aliança dinástica e o tratado assinado em Windsor em maio de 1386. No programa das conferências devem já ter reparado, e a professora Manuela Santos Silva foi a primeira a reparar e teve a gentileza de me fazer um telefonema nesse sentido, que 1387 é a data do casamento, 1386 é que é a data do tratado. A culpa foi minha, pois 1387 estava focada na nova dinastia. Portanto, a nova dinastia, que esse casamento vai selar essa aliança. Agora, o Windsor é que nos interessava mais salientar, por ser um dos eixos deste ciclo de conferências, estando presente de forma indireta ou direta em alguns dos tratados que iremos analisar nas próximas conferências. Tem-nos vindo a apontar algumas lacunas, nomeadamente a ausência da bula Manifesto de Probatum, pela qual o Papa Alexandre III reconheceu Dom Afonso Henriques como rei de Portugal, pese embora, digo eu, uma bula é um documento pontifício com força de lei eclesiástica, pelo qual se concedem graças e indulgências aos que praticam um determinado acto meritório, e no caso de Dom Afonso Henriques foi a luta contra os mouros. Ou então o Tratado de Badajoz, pelo qual Afonso X, o sábio de Leão e Castela, reconheceu o apóstolo Algarve ao seu neto Dom Dinis, como mostrou a oradora da sessão anterior, a doutora Maria Regina Monjardim. Ninguém nega a importância desses documentos, mas a nossa escolha teve como critério a independência política e a formação do território, daí o Pacto de Zamora, que a primeira conferência preferida pelo professor Bernardo Vasconcelos e Sousa, que eu aproveito para cumprimentar e que está aqui entre nós, a construção definitiva do território peninsular em Alcanices, que foi a conferência anterior pela doutora Maria Regina Monjardim, não sei se ela está aqui, acho que não, mas mostrou como a importância de aí ter adquirido fronteiras estáveis, como sabem, as fronteiras mais antigas da Europa em termos de estabilidade. Esse é outro dos eixos da nossa proposta. E, finalmente, encontramos no espaço ultramarino um terceiro pilar, daí o Tratado de Tordesilhas, conferência que desde já aproveito para anunciar no próximo dia 21, atenção, uma terça-feira, porque o orador, o professor João Paulo Oliveira Costa, não pode à segunda-feira. Agora, claro que antes de Tordesilhas ficou o Tratado de Alcácer de Toledo e depois temos o Tratado de Saragossa e Tordesilhas é sem dúvida mais significativo que os outros dois. Portanto, também podíamos falar muito, por exemplo, com o Tratado de Madrid também acontece a mesma coisa. O Tratado de Madrid, que estabeleceu os limites do Brasil, também não teve em prática, mas é o tratado, só foi depois posto em prática com o Tratado de Santilde, posto em prática não, definido, o Tratado de Santilde foi uns anos mais tarde, mas de qualquer maneira é que é o tratado que marca essa imensa
hoje país, que é o Brasil. Nós temos que dar a palavra à professora Manuela Santos Silva, depois começo a falar e vou um bocadinho embalada, desculpem. Mas, portanto, nós vamos ter que esperar pela próxima conferência do professor João Paulo Vera Costa para perceber melhor o Tratado de Tordesilhas, mas por agora eu passo já a palavra à professora Manuela Santos Silva, que nos irá elucidar sobre a mais antiga aliança diplomática ainda em vigor, firmada que faz daqui a 3 dias, a bonita idade de 638 anos. E muito obrigado pela vossa presença. E agora, Manuel, obrigado. Obrigado. Muito boa tarde a todos, muito obrigada ao Sr. Embaixador José de Freitas Ferraz, e já vai ver também porquê, porque já introduziu em parte o início da minha conferência, da minha palestra, e sobretudo à professora Ana Leal de Faria, minha grande amiga, minha amiga e colega, que pelas palavras e pela apresentação que fez do meu trabalho. Ora, agradeço muito ao Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros o acolhimento que sempre deu a projetos sobre história da diplomacia, e nós somos testemunhas disso, no Centro de História e na Faculdade de Letras de Lisboa, e especificamente a este projeto da professora Ana Leal de Faria e do Sr. Embaixador João, tem que ser mais alto? João Rosalã. Diga. Pronto, tenho que falar mesmo em cima. Ok. E, portanto, o acolhimento que deu a este projeto da professora Ana Leal de Faria e do Sr. Embaixador João Rosalã, e sobretudo agradeço o convite dos organizadores e coordenadores do livro, que sairá sobre estes 13 tratados, para vir aqui falar de um dos tratados que mais se ouve evocar, o que eu encaro como uma responsabilidade acrescida. E porque é um tema sobre o qual todos têm certamente conhecimento e sobre o qual até já também escrevi e falei, como a professora Ana Leal Faria mencionou, achei que nada melhor do que centrar esta exposição no texto e no significado do próprio tratado, não deixando, porém, de o introduzir QB, porque o tempo de que disponho para tratar uma época tão interessante e tão complexa como a segunda metade do século XIV é muito curto para dar conta de todo o complexo contexto em que surge o tratado na segunda metade do século XIV. Começo por lembrar a forma extremamente original como Eduardo Brazão iniciou as suas obras Uma Velha Aliança e The Anglo-Portuguese Alliance, em que tratou e apresentou os textos dos diversos acordos assinados entre Portugal e a Inglaterra desde o século XIV até à primeira metade do século XX, que alguns dos quais vão ser falados também aqui, segundo a minha colega acabou de dizer. Em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, tudo bem? Em discurso ao Parlamento, Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, anunciou a possibilidade por parte do seu país de utilizar os meios aéreos e náuticos portugueses estabelecidos nos Açores, explicando que tudo se devia ao tratado que o rei Eduardo III de Inglaterra assinara em 1373 com o rei Fernando e a rainha Leonor de Portugal. Portanto, Winston Churchill disse no Parlamento, na sala da Casa dos Nobres, que iriam utilizar a base dos Açores e os meios dos Açores, porque o Tratado de 1373, assinado com Dom Fernando e Dona Leonor Teles e de Eduardo III de Inglaterra, assim o permitia. Portanto, Eduardo Brazão transcreve ainda, a partir da publicação dos Parliamentary Debates de Winston Churchill, que este elucidou a Câmara a que se dirigia sobre a longevidade da aliança estabelecida com Portugal, cerca de 600 anos, disse ele, o que considerou sem paralelo na história mundial e enumerou todas as ocasiões em que, depois de 1373, esta união tinha sido reforçada. E, segundo ele,
1386 fora um reforço, 1643, 1654, 1660, 1703 e 1815 e ainda numa declaração secreta em 1899 também fora feito esse reforço do mesmo tratado. Já no século XX tinham sido assinados ainda tratados em 1904 e 1914 e o Presidente do Conselho de Ministros de Portugal fizera, segundo Winston Churchill, menciona fizera saber que a neutralidade de Portugal na Segunda Guerra Mundial não afetava a velha aliança entre os dois países. E, portanto, está-se a referir a António Oliveira de Salazar. Ora bem, por esta evocação de 1943, que foi quando estas palavras foram proferidas por Winston Churchill, concluímos, pois, que o carismático líder britânico fazia recuar a 1373 o início da cooperação no domínio militar, político e económico entre Portugal e a Inglaterra, fazendo anteceder assim, em 13 anos, como muito bem disse, os efeitos do chamado Tratado de Windsor, que ele considerava ser o primeiro reforço deste tratado, assinado em Londres, na Catedral de São Paulo, em 16 de junho de 1373. Da enumeração de ambos não consta a elaboração, portanto estou-me a referir quer a Winston Churchill, quer a Eduardo Brazão, não consta a elaboração de um outro documento que recentemente ganhou alguma notoriedade, e falamos aqui das comemorações, exatamente, tendo-se feito datar da sua assinatura o início das comemorações da velha aliança aqui em Portugal há 2 anos. O chamado Tratado de Tagilde, datado de 10 de julho de 1372. Em 1372, o rei de Portugal encontrava-se numa complexa encruzilhada de alianças. Depois de inesperadamente ter decidido optar por um casamento sem reflexos políticos com Dona Leonor Teles, Dom Fernando esperava retaliações por parte do rei Henrique II de Castela e Leão, com cuja filha havia previamente contratado matrimónio, que depois, naturalmente, não foi avante. Deve-lhe ter parecido, assim, mais seguro tentar obter auxílio por parte de quem tinha como rival o mesmo rei de Castela e Leão, o chamado Henrique de Trastâmara, que se fizera coroar anos antes em substituição do seu meio-irmão Pedro I. O envolvimento da Inglaterra na Guerra Civil, que na década de 1360 opusera estes 2 meios-irmãos no reino vizinho de Portugal, nascera do facto de o senhorio do Ducado da Aquitânia pertencer ao reino inglês, que o integrara no património do herdeiro do trono. Os duques da Aquitânia, que eram assim simultaneamente príncipes de Gales, habitavam desde 1361 em Bordeus e seguiam com muito interesse os acontecimentos castelhanos. Edward, primogênito dos reis de Inglaterra, Edward III e Filipa de Hainaut, ofereceu assim ajuda militar a Pedro I de Castela, assinando com ele e com o rei de Navarra, Carlos II, um acordo em Libourne, na Gasconha, a 23 de setembro de 1366. Foi na sequência destas negociações, às quais também esteve presente o Duque de Lancaster, irmão mais novo do Príncipe de Gales, que se deu o confronto de Nájera, em La Rioja, em abril de 1367, no qual o mérito da vitória, segundo diz o nosso cronista Fernão Lopes, foi de facto do Príncipe de Gales e do Duque de Lancaster, que eram extremados homens de armas. Porém, a retumbante vitória de ingleses e partidários de Pedro I sobre franceses e apoiantes de Henrique de Trastâmara, portanto estamos a ver aqui os reflexos da Guerra dos 100 Anos que estava em pleno nesta altura e que também portanto, teve reflexos no apoio a cada um destes beligerantes em Castela. Portanto, porém, a retumbante vitória de ingleses e partidários de Pedro I sobre franceses e apoiantes de Henrique de Trastâmara não evitou que o rei Pedro I não morresse às mãos do seu meio-irmão, cerca de 2 anos mais tarde, em 1369. A grave doença que nos anos seguintes acometeu o Duque da Aquitânia e Príncipe de Gales veio, porém, a colocar nas mãos do seu irmão, Duque de Lancaster, os assuntos pendentes do acordo anteriormente estabelecido com Pedro I de Castela. As filhas deste, Constança e Isabel, viviam em senhorio inglês desde 1366, sendo consideradas reféns do que fora prometido à Inglaterra por seu pai, Pedro I, em troca de auxílio militar. João de Gante, Duque de Lancaster, havia enviuvado, entretanto, da sua primeira mulher, da qual tinha 2 filhas e um filho, e em setembro de 1371
casou-se com a mais velha das duas irmãs castelhanas, levando também consigo de regresso à Inglaterra a mais nova, a quem arranjaria casamento com o seu irmão Edmund, conde de Cambridge. Com este duplo ato privado, ambos os irmãos se posicionaram para uma possível ascensão ao trono castelhano. Ou seja, casaram com as duas únicas filhas vivas, sobrevivas de Pedro I. Em fevereiro de 1372, Constança entrou em Londres como rainha de Castela e quer ela, quer o marido, passaram a ser chamados por reis de Castela e Leão, ostentando as armas daquele reino a par das da monarquia inglesa e do ducado de Lancaster. No Palácio Savoy, em Londres, instalou-se uma verdadeira corte régia formada por castelhanos no exílio. E os objetivos dinásticos reforçaram-se com o nascimento de uma filha, Catalina, logo em 1372. Ao rei Fernando de Portugal, depois de um breve período em que ele próprio se apresentou como herdeiro e legítimo sucessor e vingador de Pedro I de Castela e Leão, entrou mesmo na Galiza e foi aclamado como sucessor de Pedro I, o rei Fernando de Portugal, depois de passado esse breve momento em que ele próprio se apresentou como candidato ao trono de Castela, albergou na sua corte muitos partidários do rei defunto e também lhe interessava, como é óbvio, a aliança com este rei sombra em Londres, ainda por cima filho do monarca da Inglaterra, portanto, percebe-se que ele tenha querido fazer uma aliança com João de Gante, duque de Lancaster. A 10 de julho de 1372, assinou em Tagilde, Braga, uma proposta de tratado e esperou que, subsequentemente, John de Lancaster enviasse brevemente a ajuda militar que a aliança propunha contra Dom Henrique, rei que se chamava de Castela, e contra El Rei Dom Pedro de Aragão, que o apoiava. Não há alusões a este tratado no 1372, mas diz-se que há já tempo, por parte do ilustre e magnífico príncipe Dom Fernando, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, e de sua ilustríssima esposa, a rainha Dona Leonor, se apresentaram perante o sobredito senhor nosso rei, Edward, os seus embaixadores, procuradores e enviados especiais, o cavaleiro João Fernandes Andeiro, capitão de guerra, e o venerável e discreto varão Dom Velasco Domingos, chantre da Igreja de Braga, expondo não só de viva voz, mas também por cartas dos ditos rei e rainha de Portugal, com o magnífico príncipe Dom João, pela graça de Deus, rei de Castela e Leão, duque de Alencastro, filho muito amado do dito nosso rei. Por causa disso, o rei Dom Fernando falava sempre nos vínculos de sangue e amizades antigas que tinham sempre conservado e conservavam ainda em seus pios corações, por si e seus progenitores de respeitável memória, uma afetuosa, e tinham por si e pelos seus progenitores de respeitável memória, uma afetuosa inclinação, tanto para com a pessoa do dito nosso rei, como com seus filhos direitos e súbditos, e zelavam fervorosamente pela felicidade e honra dos mesmos. Portanto, no Tratado de 1373, de que vamos falar a seguir, fala-se de facto destas relações anteriores havidas entre João de Gante e o rei Fernando I. Mas Henrique II, rei de Castela, portanto, o vencedor do conflito com Pedro I, com o Papa do seu lado, Papa francês, Papa de Avignon, não é? Estamos numa época em que existem dois Papas, um em Roma e um em Itália, enfim, ele não está sempre em Roma, e um em Avignon, mas, portanto, Henrique II, com o Papa do seu lado, já se antecipara à assinatura do tratado em Londres, depois da assinatura de Tagilde, e em Santarém, a 19 de março de 1373, obrigaram o rei de Portugal a entrar numa aliança militar com os reis de França e de Castela e contra o rei da Inglaterra e contra o duque de Alencastre e das suas gentes. Portanto, reparem que isto é tudo muito confuso. Ou seja, o rei de Portugal assina um tratado com o duque de Lancaster em nome do rei de Inglaterra e, enquanto o tratado foi para a Inglaterra para ser ratificado, ele assinou outro tratado com o rei de Castela contra o rei de Inglaterra e o duque de Alencastre. Ora bem,
isso, deixou Fernando de Portugal, depois de ter assinado o tratado com o rei Henrique II de Castela, de enviar à Inglaterra o chantre de Braga Vasco Domingos para ratificar o tratado assinado antes com o duque de Lancaster. Portanto, ele assinou o tratado de Santarém com o rei de Castela e depois enviou os seus embaixadores a Londres para assinar o tratado de Londres, de que o segundo embaixador também já falou há pouco. Porém, de 1373 até 1380, o rei de Portugal agiu como aliado de Henrique II de Castela e Leão. Não tinha outro remédio, provavelmente. Em conformidade, foi até obrigado a expulsar de Portugal aqueles vassalos do defunto rei castelhano que se haviam colocado sob a sua vassalagem quando ele tinha estado na Galiza. Fernão Lopes cita 28 nomes de galegos, quase todos, quando foram expulsos, escolheram emigrar para a Inglaterra, para a corte do rei Sombra de João de Lancaster, que assim engrossou o seu séquito real. Ora bem, em que consistia o tratado que, por ordem de Dom Fernando e de Dona Leonor Teles de Portugal e de Eduardo III de Inglaterra, foi assinado na Catedral de São Paulo, em Londres, em 16 de junho de 1373. Possuía apenas 4 cláusulas e posso aqui só fazer ressaltar o principal. Dizia que haveria daqui em diante uma verdadeira, fiel, constante, mútua e perpétua paz e amizade, união e aliança, e como fiéis e verdadeiros amigos, o serão mutuamente do seu amigo e inimigos dos seus inimigos. E aos danos, injúrias, desonras ou vilanias que souberem, ou que se preparem contra a outra parte, acudirão fielmente com prontos remédios à parte a quem se destinarem. O segundo item dizia que nenhuma das partes teria amizade com os inimigos e perseguidores da outra parte, comunicando com os mesmos em detrimento, dano ou prejuízo da outra parte, ou dando-lhes conselho, auxílio ou favor per si ou por outros. No terceiro item, dizia-se que se acontecesse que o reino, terra, domínio e lugares de uma das partes fossem ofendidos, oprimidos ou invadidos por terra ou por mar por seus inimigos, perseguidores ou émulos, a dita parte requerida seria obrigada a prestar logo auxílio e a mandar com boa fé os ditos súbditos à parte que os requisitasse. E, finalmente, o quarto ponto, para se executarem efetivamente e se guardarem com fidelidade todas e cada uma das coisas sobreditas em nome dos referidos reis, nós, ditos procuradores, prometemos de boa fé e juramos na alma do dito nosso rei de Inglaterra, tocando os sacramentos e os evangelhos, que o mesmo guardará esta aliança, amizade, união, confederação e convenção e seus artigos e cláusulas. Portanto, assinou-se mesmo um tratado em 1373. Este documento, não tendo sido anulado depois da sua assinatura em Londres, em 16 de julho de 1373, só veio, porém, a ser posto em prática muitos anos depois, em 1380-81, porque, entretanto, Dom Fernando era aliado do rei de Castela, portanto, não poderia estar a ser aliado do rei de Inglaterra. Ora, começamos, por isso, a vislumbrar aqui uma razão para perceber porque, para a posteridade, não fazia sentido escolher o Tratado de 1373 como o definitivo para a concretização desta aliança, porque ele de facto não entrou em vigor, senão muito mais tarde. Em 1380, o que é que tinha mudado para Dom Fernando mudar de opinião e mudar de aliança, mudar, portanto, de amizades? Morrera Henrique II, rei de Castela. E a verdade é que nós estamos numa época que muitas vezes desvalorizamos, mas que é regida por valores que são comuns a praticamente todo o Ocidente. Os valores da vassalagem. E Dom Fernando, pelo Tratado de Santarém, era vassalo de Henrique II. E enquanto ele viveu, ele não o traiu. Mas quando ele morreu, não se sentiu obrigado a respeitar o seu filho, João I, ou Juan I, que subiu ao trono no lugar de Henrique II. E o rei de Portugal deve ter achado que as suas obrigações vassálicas, estipuladas para com o rei vizinho no Tratado de Santarém, tinham cessado. Retomadas as relações com o duque de Lancaster, através do galego João Fernandes Andeiro, que já vimos citado no Tratado de 1373, Dom Fernando conseguiu que o pretendente inglês ao trono de Castela, ou seja, o duque de Lancaster,
que estava casada, como lembram-se, com uma filha do rei de Castela, portanto, conseguiu que o pretendente inglês ao trono de Castela lhe enviasse um exército composto por 1000 homens de armas e igual número de arqueiros, chefiados pelo seu irmão Edmund, conde de Cambridge, também casado com uma filha do antigo rei de Castela e Leão, Pedro I, Isabel. As tropas inglesas viajariam, para ser mais rápido, sem montadas, sendo estas fornecidas pelo rei de Portugal e ressarcidas pelo tesouro de Inglaterra. Para a consolidação da aliança, Dom Fernando prometia ao filho do conde de Cambridge a mão da sua filha Beatriz, que, porém, acabara de ficar comprometida com o herdeiro da coroa castelhana, filho do novo rei, Juan I. Mas isso não impediu que ela fizesse esponsais com o filho do conde de Cambridge também, na sede de Lisboa. Depois de quebradas as pazes, o exército anglo-português tencionava conquistar 2 coroas para 2 príncipes plantagenetas, a de Castela para John de Lancaster e a de Portugal para o descendente de Edmund de Cambridge. Eram estes os planos dos 2 filhos do rei Eduardo III. Mas esta primeira operação conjunta anglo-portuguesa, ou seja, este exército que veio chefiado por Edmund de Cambridge para Portugal, não correu nada bem. E veio a terminar com o estabelecimento de uma nova aliança entre Portugal e Castela, cimentada por um novo projeto matrimonial, este concretizado, o do casamento da pobre infanta Dona Beatriz, já esposada 4 ou 5 vezes antes, com agora o rei Juan I, que entretanto enviuvara. Perante a nova situação, o aliado inglês retirou-se humilhado num barco, o exército voltou para a Inglaterra numa galeia emprestada pelo rei de Castela. Maior humilhação não deve haver. Não é assim de admirar que mais tarde o duque de Lancaster tenha hesitado em se voltar a lançar numa aventura ibérica. Segundo Fernão Lopes, após a vitória do exército do novo rei de Portugal, João I, em Aljubarrota, a 14 de agosto de 1385, logo de Portugal enviaram cartas ao duque de Alencastre, nas quais lhe fizeram saber como ele, Juan I, fora vencido em campo, em que havia perdido as mais e melhores de suas gentes todas, e que agora tinha tempo de cobrar o Dom João I tinha tempo de cobrar aquele reino, pois que o seu inimigo estava desbaratado e minguado de campanhas, mormente tendo Portugal em sua ajuda, com muitas gentes e boa vontade. Portanto, aquilo que Dom João I fez, assim que venceu Aljubarrota, foi mandar uma mensagem ao duque de Lancaster, incentivando-o a vir para a Península Ibérica conquistar Castela, ao filho do assassino de Pedro I. Só a insistência de Dona Constança, contudo, em vingar a morte do seu pai e reaver o reino que achava pertencer-lhe, fizeram o duque de Lancaster decidir-se. E enquanto juntava meios e gente em Plymouth, o rei de Inglaterra, Ricardo II, o seu sobrinho, assinava e selava em Windsor e em Westminster o Tratado de Amizade e Cooperação entre Inglaterra e Portugal, e contra todos os restantes, à exceção do Papa, do Imperador e do legítimo rei de Castela. Ora bem, chegamos ao Tratado de Windsor, finalmente, assinado a 9 de maio de 1386, mas depois, lembro, voltou a ser confirmado em Westminster logo uma semana, pouco mais, uma semana depois da sua assinatura, e foi depois ratificado pelo rei de Portugal em 1387 em Lisboa. Se calhar a professora Ana Leal de Faria tinha alguma razão, o Dom João I só assinou em 1387. Ora bem, já depois do casamento também com Dona Filipa de Lencastre. Ora bem, de que é que trata o Tratado de Windsor? Ora, ele teve como signatários os 2 embaixadores que Dom João I tinha em Londres e teve durante muitos anos em Londres. O mestre da Ordem de Santiago, nos reinos de Portugal e do Algarve, Dom Fernando, e Lourencianos Fogaça, chanceler, que eram embaixadores, procuradores e comissários de, como diz o tratado, do Sereníssimo Príncipe, o Senhor Dom João, pela graça de Deus, Rei de Portugal. E
assinaram o tratado com os plenipotenciários de Ricardo II, rei da Inglaterra, Richard Dalberbury e John Clano, cavaleiros, e ainda Mr. Richard Ronhay, doutor em leis. Ora, a justificação que é dada é que o piedoso propósito dos bons reis e dos que reinam com justiça deve sempre ser preferir o bem comum dos seus vassalos aos seus particulares interesses e de assegurar a tranquilidade dos seus estados por meio do auxílio e socorros para evitar as perturbações e as invasões dos inimigos. E, portanto, perante isso, e lembro-vos que todo o pano de fundo de tudo aquilo que estamos a falar é a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, pelo trono de França, não é? De que os reis de Inglaterra se achavam também herdeiros, naturalmente justificam esta procura de aliados contra os seus inimigos. Ora, o que é que distingue o Tratado de Windsor do Tratado de Londres de que falámos inicialmente? O Tratado de Londres tinha aqueles 4 artigos de que falámos. O Tratado de Windsor tem 13 artigos. No entanto, quando vemos estes artigos, vemos que é apenas uma maior explanação de todas as intenções que já estavam presentes no Tratado de 1373. Ou seja, a ideia de que os dois aliados têm que estar sempre em consonância, têm que estar sempre juntos, sempre de acordo, e os inimigos de um são os inimigos do outro. E qualquer ameaça que é perpetrada contra um terá que ser respondida também pelo outro. Mas, de uma forma muito geral, eu tentei só assinalar as questões principais. Começa por dizer que o artigo 1º começa a dizer que para o bem público e tranquilidade dos reis e dos vassalos dos dois reinos haveria uma liga, amizade e confederação real e perpétua e com os aliados, com os seus aliados, de maneira que um seria obrigado a prestar auxílio e socorro ao outro contra todos os que tentassem destruir o Estado do outro, e depois fazia uma exceção, como eu já disse, que era para o Papa de Roma, o Papa Urbano VI e os seus sucessores, e para o Imperador, e era contra, naturalmente, o Rei de Castela. E também os aliados eram o Papa, o Imperador e naturalmente o Duque de Lancaster, que era chamado de Rei de Castela e Leão. Os inimigos, claro, seria a França e Castela. Ora, o artigo 2º é sobretudo um artigo destinado a assegurar que os aliados poderiam ir sempre com segurança aos domínios e terras de cada uma das partes, ali demorar-se, residir, comerciar com os seus súbditos, podendo livre e pacificamente voltar para os seus respectivos países, que naturalmente que pagariam na terra do aliado os direitos e encargos que se devem pagar nos ditos países e observar as leis e estatutos reais dos mesmos e os usos e costumes das subditas terras. Portanto, uma espécie de espaço Schengen entre Portugal e Inglaterra no século XIV, que depois não correu assim como vinha nos tratados. Há alguns episódios que mostram que nem sempre era assim. O artigo 3º dizia que em caso algum seria permitido aos ditos reis e a nenhum dos seus vassalos de qualquer estado ou condição que fossem dar conselho, socorro... Tem razão, obrigada. Que em caso algum seria permitido aos ditos reis e a nenhum dos seus vassalos de qualquer estado ou condição que fossem dar conselho, socorro ou auxílio nas suas terras e domínios à nação que fosse inimiga ou rebelde da outra. O quarto ponto dizia-se que à parte a quem for requerido dar auxílio ou socorro, ela seria obrigada a dá-lo àquele que o pedisse. Todos os bens móveis de qualquer natureza que fossem tomados pelos súbditos de um dos reis ou dos seus herdeiros e sucessores aos inimigos do rei que tivesse reclamado o auxílio, pertenceriam ao rei e a agentes que tivessem prestado o dito auxílio. Portanto, isto era, de facto, uma mais-valia para chamar os aliados. E quanto aos bens imóveis, ou seja, as terras, as cidades, os campos e outros, se fossem invadidos e conquistados pelos vassalos de um dos ditos reis, aos inimigos deles e aos que
e aos quais tivessem direito, naturalmente lhes seria feita justiça e entregue também essas mesmas terras, sem que a outra parte se opusesse. Ora, nos demais artigos, vimos que são aquilo que se espera, naturalmente. Se viesse ao conhecimento de uma das ditas partes que algum mal, dano ou injúria se tramasse contra a outra parte, tanto por terra como por mar, a dita parte contratante o deveria impedir. Se fizessem algumas tréguas ou armistícios, tanto no mar como por terra, seriam celebrados, portanto, os ditos reis, desculpem, nunca poderiam permitir que uma parte fizesse um armistício com um dos inimigos, naturalmente, eles deveriam sempre estar em consonância, de que se no futuro acontecesse que alguma das partes quisesse tomar uma atitude contra a outra parte contratante, naturalmente que o rei cujos vassalos tivessem cometido injúrias a este tratado seriam responsabilizados e obrigados a repará-las e repor as mesmas coisas no estado em que anteriormente se achavam, e ainda no artigo 10º que apesar de tudo o que acontecesse, por nenhuma infração de um dos artigos antecedentes, ou de todos juntos, ou mesmo por outras causas mais sérias, nunca poderiam estas alianças ser dissolvidas nem violadas. O que é, de facto, extraordinário que se tenha esta segurança na manutenção da aliança. No entanto, diziam que se houvesse, no futuro, alguma guerra aberta entre os dois beligerantes, naturalmente que aquele que abrisse as hostilidades seria depois responsabilizado e perderia todos os direitos que, entretanto, tinham sido acordados. Finalmente, os últimos itens estipulavam que todos os herdeiros e sucessores dos ditos reis, nos tempos futuros, deviam, num ano a datar da sua coroação, jurar e renovar o tratado. Portanto, cada vez que houvesse uma mudança no monarca, quer de um dos reinos, quer do outro, seriam sempre obrigados, logo no primeiro ano de reinado, a jurar que naturalmente obedeceriam às cláusulas do tratado, e finalmente estipulou-se e ordenou-se que tudo aquilo que tinha sido estipulado devia ser escrito e assinado e jurado solenemente, não só pelos embaixadores que estavam no local, encarregados de fazer e de elaborar o tratado, mas naturalmente pelos reis. E isso justifica então, de facto, que não só o rei de Inglaterra tenha jurado o tratado uma semana depois em Westminster, como depois, em 1387, Dom João I tenha também jurado o tratado em Lisboa. Selaram os seus selos nesta primeira versão do tratado, nesta escrita do tratado, na Capela de São Jorge do Palácio de Windsor, e naturalmente depois, 17 do mesmo mês, no Palácio de Westminster. Ora, em 1387, talvez por temer já as consequências que os acordos em curso, que vamos ver que vão acontecer entre Juan I de Castela e o Duque de Lancaster, viessem trazer a aliança anglo-portuguesa, o rei de Portugal tentou logo, já depois de ter assinado ele próprio o tratado, que Ricardo II voltasse a ratificar o tratado. Isso foi um processo um bocado demorado, mas em 1389, de facto, Ricardo II veio a ratificar o tratado. Portanto, ele foi várias vezes jurado e ratificado logo nos anos seguintes. Ora, só para terminarmos e para ver o enquadramento em que, de facto, houve aplicação deste Tratado de Windsor e houve, quais consequências é que ele teve na relação de Portugal e Inglaterra. Ora, o desembarque, desculpem só,
Desculpa, um lado que eu aqui perdi-me um bocadinho. Estou aqui um bocado perdida. Ora, foi precisamente quando o tratado estava a ser assinado, não esteve presente o Duque de Lancaster. E não esteve presente porque estava já em Plymouth a preparar a armada que havia de trazer para a Galiza e onde havia depois de contactar o rei de Portugal e o rei de Castela. Portanto, o desembarque desta armada inglesa conquistadora fez-se no Porto da Corunha, na Galiza, segundo dizem as crónicas, a 25 de julho de 1387, desculpem, 386 ainda, que é o dia de Santiago. Isso é muito significativo, naturalmente, que o desembarque na Galiza tenha sido no dia de Santiago, onde os herdeiros de Pedro I, ou seja, neste caso o Duque de Lancaster e a sua mulher, esperavam ser ainda bem recebidos, apesar de terem passado 17 anos desde o assassinato do monarca deposto. De facto, a campanha galega correu muito bem e a facilidade com que o exército inglês se impôs em determinadas cidades pode ter induzido em erro o Duque de Lancaster, que se terá convencido de que a conquista de Castela e Leão decorreria sem pressaltos. De Ourense escreveu a Juan I, rei de Castela, intimando-o a entregar o trono à sua mulher, e a João I de Portugal propondo-lhe um encontro. Juan I respondeu-lhe que ele estava mal informado e que de facto não iria fazer o que ele lhe pedia, e João I de Portugal veio a encontrar-se com ele na fronteira norte de Portugal, perto de Melgaço, na Ponte de Moro, e esse encontro foi destinado a combinar os pormenores de uma futura entrada em terras leonesas e castelhanas, mas deixou-se logo de início estabelecido que o pretendente ao trono ibérico gostaria de ver uma das suas duas filhas primogênitas dos seus 2 casamentos, ambas ainda solteiras e que tinham vindo com ele, como rainha de Portugal. Diz Fernão Lopes que Dom João I escolheu Filipa, filha de Blanches de Lancaster, que já tinha 26 anos, e evitou, desculpa, já estou um bocadinho atrasada, desculpa, é porque eu saltei um slide. Portanto, que escolheu Filipa, filha de Blanches de Lancaster, que já tinha 26 anos, como sua mulher, por achar que se escolhesse a filha e neta, a filha de Constanza e a neta do Pedro I, isso seria meter-se em trabalhos, porque naturalmente metia-se no problema da sucessão dinástica em Castela. E, de facto, a filha de Constanza, de 14 anos de idade, vinha destinada a ser rainha de Castela e Leão, fosse por direito próprio ou por via matrimonial, como depois vamos ver que acontecerá. Ora bem, é aqui tudo o que eu estava aqui, pronto. Os herdeiros desculpem que eu agora perdi-me aqui num slide e por isso é que estou a ter esta hesitação aqui assim. Os herdeiros de Pedro I, naturalmente que fizeram esta aliança com Dom João I de Portugal para entrarem em conjunto em Castela e conquistarem o reino de Castela para o Duque de Lancaster e para a sua mulher. No entanto, essa campanha não correu nada bem. Nunca se chegaram a enfrentar com o rei de Castela, que nunca se aproximou sequer das tropas conjuntas, conquistaram apenas algumas aldeias da fronteira e o grande móvel, digamos assim, o grande incentivo que foi atribuído pelo Duque de Lancaster ao rei de Portugal foi que, se conseguisse conquistar e tornar-se rei de Castela, dar-lhe-ia uma faixa muito extensa de território em Leão e Castela, que iria engrandecer o território de Portugal. Ora, como podem imaginar, isso nunca aconteceu, porque ele nunca se aproximou sequer de ganhar a guerra, e o que irá acontecer é que, entretanto, o Duque de Lancaster vai ser chamado pelo rei Juan I de Castela para uma outra aliança. E essa aliança
tentava resolver o problema interno de Castela, um problema dinástico, que era casando precisamente o filho primogênito de Juan I, Henrique III, o futuro Henrique III, com Catalina de Lancaster, ou seja, a filha de Constança e o Duque de Lancaster. E isto fez-se um pouco às escondidas do rei de Portugal e, naturalmente, foi surpreendido quando regressaram a Portugal, porque o Duque de Lancaster já estava de partida de novo para a Aquitânia, onde iria depois resolver fazer um tratado com o rei de Castela. Ora, um grande historiador deste período na Península Ibérica, que foi Peter Russell, considera que, de facto, o Duque de Lancaster nunca foi um grande aliado de Portugal. E considera que ele, nesta aliança, veio tentando ser rei de Castela, quando não conseguiu que a sua filha ficasse, e quando fez este acordo com o rei de Castela, partiu da Península Ibérica e o seu interesse por Portugal desapareceu, segundo Peter Russell. Por isso mesmo, o que é que tem mais importância de ter ficado deste tratado? Precisamente o facto de se dever, segundo o mesmo Peter Russell, a Filipa de Lancaster, que casou em fevereiro de 1387 com o rei de Portugal e que toda a vida manteve contacto com os seus familiares em Inglaterra. Aliás, quando houve uma mudança dinástica, Ricardo II foi deposto e substituído pelo seu próprio irmão, Henrique IV, pelo irmão de Filipa de Lancaster. Filipa manteve sempre contacto quer com o rei de Inglaterra, com os reis de Inglaterra, quer com a rainha consorte de Castela, sua meia-irmã Catalina, e, sobretudo, sempre deu aos filhos uma educação em que eles próprios se consideravam mais ou menos ingleses. Aliás, há vários episódios que são narrados nas crónicas que mostram que, de facto, vários dos membros da chamada inclita geração se consideravam com muita vontade de conhecer os seus parentes ingleses e até, em alguns casos, de emigrar para a Inglaterra, fazendo com isso alguma chantagem com os seus irmãos, se não os tratassem bem, que iriam ser bem tratados com certeza entre os primos de Inglaterra. E, como sabemos, mais tarde, também a única filha deste casal, Isabel, irá casar com o Duque da Borgonha, que fazia a intermediação no seio da Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, e precisamente terá escolhido Isabel por ela ser uma Lancaster vinda de um país neutro, de um reino neutro como Portugal. Por isso, vemos que, de facto, este Tratado de Windsor acabou por vingar, nomeadamente também na memória do país, na memória nacional, etc., muito pela sua ligação à família dinástica de Lancaster a Viz, se quiser, e precisamente porque os resultados dessa aliança foram bons durante algum tempo. Houve uma rainha de Portugal, uma rainha nascida em Portugal, que foi rainha de Inglaterra. Não houve mais trocas de rainhas entre os dois reinos. Depois, no século XIX, as relações esfriaram um pouco, por vários episódios, nomeadamente com as colónias, em África, etc. Mas, como vimos, quando chegamos a 1943, o primeiro-ministro da Inglaterra vai precisamente lembrar que esta é a aliança mais antiga do mundo, segundo ele, ou pelo menos mais antiga do Ocidente. Espero que vos tenha esclarecido algumas questões sobre esta aliança. Obrigada.